Cláudia? Parágrafo? Estou quase chegando, mas pode começar que eu acompanho. Qualquer coisa eu falo, tá bom? Fala o iníciozinho do texto do parágrafo, Celeste, porque... Haver o Se que eu alguém contava... tiver com a edição daquela capinha roxa da Nova Fronteira e puder me dizer a página, é porque segunda eu não estava, eu não participei segunda passada. Pois essa é a minha também, então, Cláudia. Quem é que tem essa... Eu estou na mesma, porque eu sou a capinha roxa. Mas eu não sei onde parou aqui. Então, se é a edição da Nova... A edição da Nova Fronteira de capa vermelha, é essa que vocês têm? Não, a delas é a roxa. A minha é roxinha então, aqui, ó. Lígia, alguém tem aí para falar para ela a página? Eu vou contar um segredo. Você lê e você conta tão bem que eu não acompanho no livro. Depois que eu leio... Muito bom. É mesmo? É o caos, eu leio depois. Então, lê só o início que a gente localiza, Celeste. Sim, deixa só eu ver uma coisa aqui, ó. Não estou conseguindo entrar. Juliana e Fernanda não responde, falta senha. Vê se você localiza a Juliana aí, Fernanda, e manda para ela. Ela mandou para a Kênia, espera um pouquinho. Pronto, já respondi para ela, vai entrar. Uhum. Eu acho que tem outras pessoas aí com problema, viu? Se tivesse um jeito, Fernanda, de reenviar para as pessoas, que a Juliana acabou de... Porque as pessoas de fora, que eu mando por e-mail, a senha foi, entendeu, Celeste? O problema foi o WhatsApp, que na hora que a Kênia copiou e colou, a senha não foi. Mas eu vou falar para ela encaminhar agora de novo. Agora, o pessoal de fora, eles têm um acesso certinho, entendeu? O pessoal da escola que está com dificuldade de entrar, né? Isso. Uhum. Gente, desculpa aí, tá? Isso aí às vezes acontece, né? A gente está inaugurando aí novas formas de comunicação, então sempre a gente está mesmo sujeito a essas situações, né? Tá. Então, todo mundo localizou aí, parágrafo 288, começa assim: haver o que eu contava, quem não conhecia o Reinaldo ficou pronto conhecendo, né? Então, Então, Cláudia, a página, a Cláudia Roxinha, Cláudia, 174. Obrigada. Página 174. Qual parágrafo? Então, gente, anota aí essa numeração de parágrafo. Esse parágrafo é o 288, de acordo aqui com a minha numeração, para a gente seguir numerando daí e facilitar depois as nossas conexões, tá? Então o parágrafo ele vai assim, ó. Haver o que eu contava, quem não conhecia o Reinaldo ficou pronto conhecendo. Digo, de Adorim, nós tínhamos, enfim, chegado soberba nenhuma. Contemos por topar com tanto número de companheiros em armas. De todos eram garantia. Entramos no meio deles, misturados, para cocorar e prosear, caçamos um pé de fogo. Novidade nenhuma, o senhor sabe, em roda de fogueira, toda conversa é miudinhos tempos. Eu acho tão bonito isso, tão assim, poético, né? Em roda de fogueira, toda conversa é miudinhos tempos. Algum explicava os combates com Zé Bebelo. Nós, o nosso roteiro todo da viagem, aos poucos, para se historiar.
Bom, então aqui vamos dar uma recordada, né? Porque assim, ele conta desemendado, né? Então, de vez em quando, a gente tem que dar uma situada onde é que nós estamos na história, porque se a gente bobear, a gente fica perdido aí no meio dessas veredas e a gente não consegue ligar Lé com Cré, né? Então, tudo bem. Então, Riobaldo está chegando aqui, onde Adorim e outras pessoas, para se juntar ao bando do Hermógenes e do Joca Ramiro, né? E o Riobaldo é aquele jagunço que entrou no jaguncismo assim, meio que empurrado, né? Através do Zé Bebelo, que ele foi professor do Zé Bebelo, e o Zé Bebelo um dia foi cativando o Riobaldo e levou para o jaguncismo, né? Então, ele chegou a acompanhar o bando do Zé Bebelo, mas num dado momento ele não se afinava, ele não se identificava com aquela quantidade de situações assim extremamente agressivas, né? Ele estava aprendendo também, desenvolvendo a agressividade dele, mas às vezes aquilo incomodava bastante. Então ele é um desertor, né? Ele sai do bando do Zé Bebelo e volta. Só que na volta ele encontra Diadorim, que estava ligado em outro bando. Então ele muda de bando, ele continua jagunço, mas em outro bando, que é o bando de Diadorim, que agora vai guerrear com aquele lá que ele é desertor, né? E ele sabe que se ele for apanhado como desertor, a sina dele é a morte, não tem saída, porque quando é desertor eles matam mesmo, né? Imagina, ele agora vai ter que encarar o bando que ele abandonou e que ele era fiel. Ele só não queria continuar no jaguncismo, estava tentando sair, mas não deu jeito, né? Parece que é a coisa da sina, né? A pessoa tem aquilo ali, aquela coisa ali, está ali de alguma forma no desejo dele, porque não era possível, né? Então ele misturava essa questão aí do que ele desenvolvia no jaguncismo com a paixão pelo Diadorim. Então ele, não sei se ele seguia mais pela paixão ou pelo jaguncismo, mas as duas coisas vão interagindo aí, né? Então eles estão chegando lá, então eles encontram lá os conhecidos, aí vão aí nessas rodas de fogueira para papear, contar caso, né? Mas Diadorim, sendo tão galante moço, as feições finas, caprichadas, um ou dois dos homens não achava nele jeito de macheza, porque Diadorim tinha um lado jagunço, né? Era um jagunço macho, mas de vez em quando as delicadezas, né? Daquilo que havia de feminino em Diadorim, né? Porque aí morava uma mulher, né? Então isso também emergia. E aí não achava nada de macheza no Diadorim, né? Ainda mais que pensavam que ele era novato. Então achava que ele era novato, esses dois caras achando que Diadorim era bobinho e tal, né? Então começaram com aquela brincadeira sem graça, né? Assim, loguinho começaram aí gandaiados. Desses dois, um se chamava de alcunha o Fancho Bode Tratantais, né? O Fancho Bode Tratantais. Oi? Estou ouvindo alguém aí falando, está com o microfone aberto, provavelmente. Uma conversa aí de casa. Então, aí, olha só, o outro, um tribufu, se dizia Fulorêncio. Veja o senhor, mal par, a fumaça dos tições deu para a cara de Diadorim. Fumacinha é do lado do delicado, falou um, né? O Fancho Bode teatrou, né? Então fez aquela misura, né? Fumacinha aí para o lado do delicado, porque ele estava numa roda de fogueira e de repente a fumaça, em função do vento, foi para cima de Diadorim, ele aproveitou a ocasião, né? E fez essa brincadeira. Consoante falou, soeis, com soltura, com propósito na voz. A gente quietos, né? Porque quando era alguma coisa que estava direcionada a Diadorim, Riobaldo também estufava o peito e já ficava ali aguardando o que podia vir, né? Então ele se incluía. Quando Diadorim estava em alguma situação, ele assim, olha só como ele fala, né? A gente quietos. O negócio era com Diadorim, mas ele se incluiu, né? A gente quietos. Se vai lá aceitar a rixa assim de graça, mas o sujeito não queria prazear. Se levantou e se mexeu de modo fazendo chetas, mengando e castanhetando, numa dança de furta-passo.
né? Então o cara foi dançando, né? Mexendo todo o corpo, assim, uma dança que a gente percebe aqui que é uma dança erótica, né? Ele vai fazendo aqueles movimentos e mengando, né? Essa coisa de fazendo com o corpo aqueles movimentos, né? E chetas, lá no Nordeste, é um termo regionalista, né, do Nordeste, chetas é beijo na ponta dos dedos e jogar para a pessoa. Né? Então, ele ia beijando a mão assim, jogando para o lado de Adorim, jogando beijinho e tal, e fazendo aquela dança, e castanhetando, estalando o dedo, assim, ó, né? O polegar no dedo médio, assim, fazendo esse movimento e dançando, né? Era um deboche assim, muito forte mesmo. Ele devia estar achando que de Adorim era muito fraquinho para poder suportar uma coisa dessa, né? Comeu. Aí, tá querendo alguma coisa aqui. Então, a Paola está pedindo parágrafo, Paola, é o 288, se for isso que eu entendi, né? Porque passou rápido aqui o recado. Tá? Então, o 288. Né? Nós estamos aí já no final do parágrafo 288. Então, seguindo aí, né? Aí, ele fazendo essa misura toda, né? De Adorim se esteve em pé. De Adorim levantou. Eles estavam sentados na roda da fogueira, né? Ele se levantou, se arredou de perto da fogueira, vi e mais vi. Reobaldo dizendo, né? Ele apropriar espaço. Então, de Adorim abriu espaço porque podia vir coisa, né? Mas esse fancho-bode era abusado, vinha querer dar umbigada. E o outro, muito comparsa, lambuzante, preto, estumou assim, como fingiu falsete, cantarolando pelo nariz. Né? Então, ele meio fanho, assim, cantando. Aí os dois, juntaram os dois para ir para o lado de Adorim. Né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu... É isso mesmo. Então, aí ele vai cantando essa musiquinha aí, para Gaudêncio, e aqui para o Fulorêncio, né? Ele dizendo assim, o que você vai, né, me agradar como? Né? Aquela coisa mesmo, bem sórdida mesmo, para lá de Adorim. Aquilo lufou. Lufou é lufada, né? Lufada de vento. Lufou como fosse um vento, né? Aquilo lufou. De rempe, tudo foi um ão e um cão. Mas o que havia de haver, eu já sabia. O ape, o assoprado de um refugão. E de Adorim entrava de encontro ao fancho-bode. Arrumou mão nele, meteu um supapo, um safano nas queixadas e uma sobarba. E calçou com o pé, se fez em fúria. Deu com o fancho-bode todo no chão e já se curvou em cima. E o punhal parou ponta diantinho da goela do dito, bem encostado no gogó, da parte de riba, para se cravar deslizado com bom apoio, e o pico em pele, de belisco, para avisar do gosto de uma boa morte. Era só se soltar, que pelo peso um fato se dava. O fecha-abrir de olhos, e eu também tinha agarrado meu revólver. Arre! Eu não queria presumir de prevenir ninguém, mas queria mesmo era matar, se carecesse. Acho que notaram, ao que, em hora justa e certa, nunca tive medo. Notaram, farejaram pressentindo. Como o cachorro sabe, ninguém não se meteu, pois desapartar assim é perigoso. Aquele Fulorêncio instantâneo, esbarrou com os acionados indecentes, me menos olhou uma vez, daí não quis me encarar mais. Coca Bronco, de Adorim mandou o fancho se levantasse, que puxasse também a faca, viesse melhor se desempenhar. Mas o fancho-bode se riu, amistoso safado, como tudo tivesse constado só de uma brincadeira. Oxente, homem tu é, mano velho Patrício. Estava escabriado. Dava nojo ele com a cara suja de maus cabelos que cresciam por todo lado. Guardei meu revólver respeitavelmente. Então, aqui tem esse que ele está falando, né? Um safano nas queixadas, no queixo, né? E uma sobarba
Uma sobarba é uma pancada por baixo da barba. Então, aqueles dois homens não eram medrosos, eram dois homens bem perigosos, mas quando eles notaram que eles perderiam, Riobaldo estava armado com revólver, eles parece que recuam, né? Eles recuam aí. Então, eles não eram medrosos, só que não tinham os interesses de morrer tão cedo assim. Homem é rosto a rosto, jagunço também. É no quem com quem. E eles dois não estavam ali muito estimados. Comprazendo conosco, outros companheiros deram ar de amizade. E, mesmo por gracejo cordial, o Fulorêncio me perguntou: Mano velho, me compra o que eu sonhei hoje? Divertindo também, para o ar, dei resposta: só se for com o dinheiro da mãe do jacaré. Todos riram. De mim não riram. O Fulorêncio riu também, mas riso de velho. Cá pensei, silencioso, silenciosinho. Um dia, um de nós dois agora tem de comer o outro. Ou, se não, fica o assunto para os nossos netos, ou para os netos dos nossos filhos. Tudo em mais paz me ofereceram. Bebida januária azulosa. Um gole me foi, cachaça muito nomeada. Aquela noite dormi conseguintemente. Então, Riobaldo sentiu aqui que isso era um fato que poderia ter desdobramentos, né? Ele teria que ficar ligado, porque uma coisa dessa aconteceu, os dois estavam cheios de prosa, né? E com certeza acharam que ali não ia ter nenhum problema, eles iam poder fazer a brincadeira deles à vontade, mas eles notaram que não, porque inclusive ele relata aqui nesse parágrafo que outras pessoas também, amigos dele, de Riobaldo e de Adorim, também estavam prontos aí para entrar na briga a favor de Riobaldo de Adorim. E aí Riobaldo continua, né, com a narrativa dele, se dirigindo ao Senhor, né? Sempre disse ao Senhor: eu atiro bem. E esses dois homens, Fancho Bode e Fulorêncio, bateram a boca no primeiro fogo que se teve com uma patrulha de Zé Bebelo. Por aquilo e isso, alguém falou que eu mesmo tinha atirado nos dois, no ferver do tiroteio. Assim, por exemplo, ao circundar da confusão, o Senhor sabe, quando Bala raciocina. Olha o que ele faz com a narrativa, gente, é muito interessante. Ele está narrando uma cena, que é essa cena onde o Fancho Bode, né, e o Fulorêncio tentam esse ataque de Adorim, e, de repente, ele migra dali para uma situação lá na frente, que ainda vai acontecer, né? E que é ele estando um determinado tempo, depois, né, quando ele vai guerrear já contra o Zé Bebelo, e no bando do Joca Ramiro, eles contam que ele matou esse cara, que ele deu um tiro nele, mas ele vai dizer que não, que isso não aconteceu, não. Mas ficou como ficam essas histórias assim, que não são bem contadas, são mal contadas. As pessoas supõem, o cara morreu, só pode ter sido o Riobaldo que matou, mas ele relata que não, que ele não fez isso, não. Né? Então, vamos ver aqui, porque, olha só, achei interessante parar e explicar isso, porque o Guimarães Rosa ele faz isso, ele costura o que ele tá, a narrativa dele. Né? Ele está no meio do assunto, de repente, pinta uma coisa. Isso não é um processo analítico, não é assim? Às vezes a pessoa está no encadeamento de uma fala, de repente vem para o inconsciente uma imagem, alguma coisa, que a pessoa muda o rumo todo e vai para outro lugar. Né? Isso aqui é uma demonstração de uma literatura bem moderna, bem contemporânea, né? Porque, assim, até o romantismo era impossível um escrito dessa forma. Né? Era tudo assim, alinhavadinho, direitinho, começo, meio e fim. Aqui não, aqui é tudo entrecortado. Ele vai lá na frente com a narrativa, volta lá atrás. Então, vou ler de novo aqui para vocês perceberem o que ele faz com a narrativa. Ele estava na cena lá onde aconteceu isso, que os dois atacaram de Adorim. Aí ele faz assim, ó. E esses dois homens, Fancho Bode e Fulorêncio, bateram a bota no primeiro fogo que se teve com uma patrulha de Zé Bebelo. Ou seja, ele muda para uma coisa que foi lá na frente que aconteceu, que eles
teriam morrido, mas não foi isso, não. Vamos lá, então, por aquilo e isso, alguém falou que eu mesmo tinha tirado, por aquilo e isso que acabou de acontecer, que ele acabou de relatar, né, que foi esse ataque de Adorim. Eu mesmo tinha tirado os 2 no ferver do tiroteio, mas assim, de propósito, estava no tiroteio, então, ao invés de atirar em qualquer um que estivesse lá, ele catou aqueles 2. Mas isso é conto, né? Gente contando. Assim, por exemplo, no circundar da confusão, o Senhor sabe quando bala raciocina. Eu achei muito interessante. Não tem isso? Olha só que sagacidade desse cara. Quando bala raciocina, quer dizer, ele não está atirando num tiroteio que está contra o inimigo. A bala sabe direitinho onde que ela tem que ir, né? Então a bala já vai lá e vai naquele que ele já tinha, que guardava aquela mágoa, e por outro lado também tinha medo, né? Porque como eles perderam, os 2 perderam a briga, eles podiam, em outro momento, querer fazer alguma coisa contra também Reobaldo de Adorim, né? Ele nem conta como foi que esses 2 se separaram, ele vai contar daqui a pouco. Porque ele está lá, eles estão ainda, são todos do mesmo bando, mas dentro do mesmo bando houve esse mal-estar, né? Adiante falaram que eu aquilo providenciei, motivo de evitar que mais tarde eles quisessem vir com alguma tranquibérnia, né? Ou seja, tranquibérnia, né? É uma trapaça, né? uma fraude, alguma coisa para enrolar os 2, né? Ou embusteria, em fito de tirarem desforra. Nego isso, não é verdade. Ou seja, a bala não raciocinou, eu não atirei neles, não fiz isso não é verdade. Nem quis, nem fiz, nem praga roguei. Morreram porque era seu dia deles de boa questão. Né? Então, mas ainda não é bem isso, olha só. Até o que morreu foi um só. Né? Morreram, ele diz morreram, depois ele muda, não. Não morreram, não, um só que morreu. O outro foi pego preso, eu acho. Deve ter acabado com 10 anos em alguma boa cadeia. A cadeia de Montes Claros, quem sabe? Não sou assassino. Inventaram em mim aquele falso. O Senhor sabe como é esse povo. Agora, com uma coisa, eu concordo. Se eles não tivessem morrido no começo, iam passar o resto do tempo todo me tocaiando, mas de Adorim, para com a gente aprontarem, em ocasião, alguma traição ou maldade. Nas histórias, nos livros, não é desse jeito? A ver, em surpresas constantes e peripécias para se contar, é capaz que ficasse muito e mais engraçado. Mas, quando é a gente que está vivendo no costumeiro real, esses floreados não servem. O melhor mesmo, completo, é o inimigo traiçoeiro terminar logo, bem alvejado, antes que alguma tramóia perfaça. Também sei o que digo. Em toda parte por onde andei, e mesmo sendo de ordem e paz, conforme sou, sempre houve muitas pessoas que tinham medo de mim. Achavam que eu era esquisito, né? Então, em vários momentos vocês vão ver isso. O Reobaldo mostrando que ele tem um lado bom, que ele tem um lado legal, mas ele deixa a gente também numa dúvida danada com relação a isso, porque também ele não deixa a menor dúvida que no embate ele parte para ganhar, ele não vai para perder, né? Então, só o que mesmo devo de dizer, como atiro bem, que vivo ainda por encontrar quem comigo se iguale em pontaria e gatilho. O meu bem, desde mocinho. Alemão Vupes pouco me ensinou. Naquele tempo já eu era dono de qualquer cano de fogo, revólver, clavina, espingarda, fuzil reiuno, trabuco, clavinote ou rifle. Tudo isso aqui são armas, né? Essa relação aqui de armas, né? Honras não conto alto, porque acho que acerto natural assim é de Deus, dom dado. Pelo que compadre meu Quelemem me explicou, que eu devo de noutra vida, por certo, em encarnação, ter trabalhado muito em mira, em arma. Seja, pontaria o senhor concorde, é um talento todo na ideia. O menos é no olho, compasso. Aquele Vupes era profeta?
né? O Wupsi, vocês lembram, né? Aquele alemão que ele ficava tentando pronunciar, agora que ele já sabe, né? Porque ele falava Wupsi, porque era um nome estrangeiro e ele custou assimilar como é que pronunciava o nome do alemão. Certa vez, agora vai contar uma história que aconteceu com ele e o Wupsi, né? Entrei num salão, os companheiros careciam que eu jogasse, mó de inteirar a parceragem. Bilhar, quero dizer. Eu não sabia total. Tinha nunca botado a mão naquilo. Faz mal nenhum, o adivindo disse. Você forma comigo, que sou tão no taco. João Nonato com escopio. Jogo de contralado. Aceitei. Então, um lá propôs o Reobaldo ficar jogando, participando lá do jogo, né? Junto com ele, que ia ajudá-lo a fazer a jogada, porque o Reobaldo confessou que não sabia, né? Combinado ficou que o adivinho pudesse me superentender e pronunciar cada toque, com palavras e noção de conselhos, mas sem licença de apoiar mão em minha mão ou braço, nem encostar dedo no taco. É de ver que, mesmo do jeito, não bobeei um ceitil. O adivinho me lecionava o rumo medido da vantagem e eu encurvava o corpo, amolecia a barriga e taqueava o meu chofre, querendo aquilo no verde. Era o justo repique. Umas carambolas de todos os estalos, retruque e recompletas. Com recuanço, ladeio perfeito, efeito produzido e reproduzido. Por fim, eu me reprazia mais escutando rebrilhar o concorvo daquelas bolas uma das outras, deslizadas, jogando bilhar, né? Tem uma palavrinha aqui que é um ceitil, né? Um ceitil é uma moeda portuguesa, né? Do tempo de Dom João, que significa igual a gente falar, não vale um tostão. Ou seja, é uma moeda que não tem nenhum valor, né? Essa moeda, ela sobreviveu aí entre 1385 a 1433, né? Então, na época de Dom João, se falava isso, né? Esse sujeito aí não vale um ceitil. E ele usa nesse sentido mesmo, né? Ou seja, não bobeei nada, não bobeei um ceitil, né? Um ceitil, uma quantidade insignificante, um valor muito pequeno. E, pois, conforme dizia, por meu tiro me respeitavam, quisessem pôr apelido em mim. Primeiro, Serzidor, depois, Tatarana Lagarta de Fogo. Mas firme não pegou. Ou seja, ele passou por esses apelidos, né? Primeiro, Serzidor, depois, Tatarana. Tatarana, que é uma lagarta de fogo, né? Significa uma lagarta de fogo. Então, era como se fosse um subtítulo aí do apelido. Né? Tatarana Lagarta de Fogo. Mas esse apelido não pegou. Em mim, apelido quase que não pegava. Será? Eu nunca esbarro pelo quieto. Será? Né? Que é uma pergunta, né? Será? Eu nunca esbarro pelo quieto no feitio? No que foi, no que me vi, no acampo do Hermógenes. Chegaram, né? Porque eles estavam indo para lá, para entrar para o bando do Hermógenes, que era o subchefe do bando do Joca Ramiro, pai de Adorim. Né? Cabralhada, tiba, de boa entrada, ao que me gasturei no vendo. Aqueles eram mais de 150 sofreudos, que todos curtidos no jagunçar, Rafa Meia. Mera gente, azombado que primeiro até fiquei. Bom, então aqui tem cabralhada, tiba, de boa entrada, ao que me gasturei no vendo. Aqueles eram mais de 150, ou seja, mais de 150 pessoas estavam ali. Sofreudos é um neologismo, né? Mas que a gente, assim, até no sentido da fonia da palavra, a gente vê que é alguma coisa de pessoas que estão sofrendo muito ali naquela vida, né? Que todos curtidos no jagunçar, Rafa Meia. Né? Esse Rafa Meia significa pessoas que estão em pobreza extrema. Né? Muitos acompanhavam aqueles pelotões de jaguncismo
porque não tinha nada para fazer ali naquele sertão onde eles estavam. Então, eles iam acompanhando, entravam para o bando e seguiam, né? Então, essa palavra aqui significa isso, né? Esse rafameia. Gente muito pobre, ralé, né? Inclusive tem no dicionário assim, ralé, mera gente. E esse Tiba também, Tiba, quando eles chegam, né, lá no bando do Hermógenes, né, ele fala assim, cabralhada Tiba, ou seja, muita gente, era um bando grande esse, né, completo, apinhado de gente. Tiba significa isso, apinhado, cheio. Azombado, que primeiro até fiquei. Interessante que voltando aqui um pouquinho, né, esses sofreudos, ele é um neologismo, não tem no dicionário da língua portuguesa, mas ele aparece, se você der um Google, ele aparece como ligado a Grande Sertão Veredas, né, um neologismo de Grande Sertão Veredas, né, está vinculado a essa obra. Mas daí quis assuntação, achei a meu cômodo, Assim, isto é, me acostumei com meio só meu coração naquele arranchamento, propriamente pessoal do Hermógenes, digo, bons e maus, uns pelos outros, como neste mundo se pertence. Por um que ruim seja, logo mais para adiante, se encontra outro pior. E a situação nossa era de guerra. Mesmo com isso, a peito pronto, ninguém se perturbou com perigos de tanta gravidade. Se vivia uma jóvia, ou seja, era um grupo de jagunços bem jovens, né? Esse jóvia significa assim, jovial, jovem, né? Coisa alegre, contente, né? Pessoas assim leves, né? Bem leves. Então é isso que significa essa palavra. Vivia numa jóvia, né? Numa coisa alegre, descontraída, claro, né? Quando estava em roda de fogueira, né? Mesmo assim, coisas aconteciam. Medindo mãos em vá-vá-vá e conversa de festa, tomando tempo. Aqueles não desamotinavam. Junta ali, assim, de tantos atrás do ar, na vagagem. Manga de homens, por zanzar ou estar à toa, ou parar formando rodas, ou uns dormindo, como boi malha, ou deitados no chão sem dormir. Só aboboravam. Ficavam lá no chão deitado, né, como abóboras, né? Assaz toda espécie de roupa divulguei, até sujeito com cinta larga de lã vermelha, outro com chapéu de lebre e colete preto de fino pano cidadão, outros com coroça e bedém, mesmo sem chuva nenhuma. Olha só, coroça e bedém é uma roupa que se usa como se fosse uma capa de chuva, né? Então ele fala, outros estavam lá vestidos com coroça e bedém mesmo que não estivesse chovendo. Era um traje próprio para chuva, mas eles usavam assim mesmo sem ter chuva. Só que de branco vestido não se tinha, que com terno claro não se guerreia. Então, assim, roupa fina não, porque guerra é guerra, né? Mas jamais ninguém ficasse nu de Deus ou indecente, descomposto no meio dos outros, isso não e não. Andando que sentados, jogando jogos, ferrando queda de braço, suando o nariz, mascando fumo forte, cuspindo longe, e pitando, picando ou dedilhando fumo no corvo da mão, com muita demora, o mais sempre no proseio. Aqui ele está contando uma cena cotidiana. Aí o bando parado, então ficavam ali conversando, outro raspando o fumo de rolo para fazer um cigarrinho, para pitar, né, essas coisas. O mais sempre no proseio, né? Aventes baldrocavam suas pequenas coisas, trem objeto que um tivesse e menos quisesse, que custou barato. Ou seja, eles aventar, conversar, né, ventilar, proferir, dizer alguma coisa, né? Então isso aqui, o sentido dessa frase é muito no sentido de como se eles fizessem aí umas trocas,
né? Eles trocavam objetos. Não era muita coisa de comprar, mas às vezes de trocar. Tem uma coisa que eu não estou muito interessado, o outro está interessado, então eles ficavam fazendo essas pequenas trocas aí. Então suas pequenas coisas, trem, objeto que um tivesse, menos quisesse, custou barato. Mas ninguém furtava, ninguém furtava. Furtar-se era perigar morte. Cantavam cantarol, uns aboiavam sem bois. Ou cuidavam bem, ou cuidavam do espírito da barriga. O serviço que cumpriam era alimpar as armas bem, marcadas as cruzes nas feições das coronhas. E tudo mais que faziam, que fosse coisa de sem o que fazer, que fosse coisa de sem o que fazer. Por isso se dizia que ali corresse muita besouragem, de falação mal, de rapatachos. Tinham lá até cachorros vadiando geral, mas o dono de cada um se sabia. Convinha não judiar com o cão, por conta do dono. Tá? Então tinha cachorro lá, e uns que talvez não gostassem de cachorro, respeitava, porque não podia brigar com o cachorro, porque o cachorro tinha dono, o dono podia não gostar. Né? Então, vamos aqui. Ao as tantas, me aceitaram, mas meio atalhados. Se o que fossem mesmo de constância sim, por tempero de propensão, ou então por me arrediarem, porquanto me achando deles diverso, porque, olha só, de Adorim estava indo Riobaldo junto, né? Mas Riobaldo tinha se juntado a de Adorim recentemente, lá naquela casa onde ele, voltando de ter desertado lá do Zé Bebelo, né? Ele encontra, por acaso, de Adorim ali, uma segunda vez. Isso a gente também marcou bastante aqui na leitura. E aí ele resolve, então, se unir a esse bando e guerrear contra Zé Bebelo, né? Só que ele não era conhecido do bando do Hermógenes, ele era um desconhecido, ele estava chegando lá, ele era uma novidade aí. Os outros já eram conhecidos, né? Os que estavam chegando junto, era mais um reforço aí para o Joca Ramiro aí, que comandava esse bando, em que o Hermógenes e o Ricardão eram, digamos assim, o subtenente, né? O subgeneral, era um sub aí do Joca Ramiro. Somente isso nos princípios, né? Então, assim, ou então, porque me arrediaram, por quanto me achando deles diversos, né? Diversos, ou seja, diferente dos demais, né? Então quiseram ir lá conhecer, fazer conhecimento aí com o Riobaldo, né? Somente isso nos princípios, sendo que eu soube que eu era mesmo de outras extrações. Semelhante por este exemplo, como logo entendi, eles queriam completos ser jagunços, por alcanço, gala mestra, conforme o que avistei seguinte, pois não era que num canto estavam uns, permanecidos todos, se ocupando num manejo caprichoso, e isso que eles executavam, que estavam desbastando os dentes deles mesmos, aperfeiçoando os dentes em pontas. Se me entende, Senhor vê. Essa tarefação, o tratear, dava alojo e apreço, dava até aflição em aflito abobante. Os que lavraram desse jeito, o Jesualdo mocinho novo com sua simpatia. Então, vocês estão entendendo o que eles faziam aqui, gente? Ele chegou nesse bando, tinha uma moda nesse bando, que era das pessoas pegar tipo, como fosse uma lima, né? uma limazinha assim. Dá licença, tomar a água aqui. E eles ficavam limando o dente para deixar os dentes pontudos. Então, os dentes todos eram como se fosse aquele serrote, assim, na arcada superior e inferior. Isso é uma coisa que é muito impressionante em Grande Sertão. Né? Isso aqui fala muito da agressividade. Né? Quem tem formação em psicologia aí sabe, né, que a gente, às vezes, quando vai estudar um determinado desenho, que tem muita coisa pontuda, né, se faz aí uma leitura que essa coisa pontuda aí está dizendo algo da agressividade daquele desenho, da pessoa que desenhou. Né? Então, eles faziam isso, eles faziam os dentes ficarem feitos serrote.
E era um processo doloroso, doído. O cara ficava ali serrando o dente, serrando, até fazer aquela arcada assim, toda de dente pontudo. Eles achavam que aquilo ia assustar o inimigo, né? Então você vê que coisa assim precária mesmo, né? Uma coisa muito difícil de compreender isso, né? Como que as pessoas faziam isso? Mas tipo moda, né? Moda. A moda pega, então um faz, o outro acha bonito, vai fazendo e acaba que no final todo mundo do bando tinha essa marca, né? De serrar os dentes assim. Então ele vai contando assim, ó, os que lavravam desse jeito: o Gesualdo, mocinho novo, com sua simpatia, o Araruta e o Nestor. Os que ensinavam a eles eram Simeão e o Acauã. Assim, um uso correntio, apontar os dentes de diante, a poder de gume de ferramenta, por amor de remedar o aguçoso de dentes de peixe feroz do Rio São Francisco, piranha redoleira, a cabeça de burro. Nem o senhor não pense que para esse gasto tinham instrumentos próprios, alguma liminha ou ferro lixador, né? Nem era, eu falei que era liminha, mas nem tinham isso não. Era uma faca mesmo que eles faziam servir de lima, né? Não tinha um lixador, não tinham não. Eles se utilizavam da faca como se esse objeto fosse. Mas não, aí era a faca. O Gesualdo mesmo se fazia aquilo sentado num calcanhar. Aviava de encalcar o corte da faca nas beiras do dente, releixo. Né? Esse releixo aqui olha como que ele utiliza, né? Relando, como se estivesse relando o releixo, ou seja, a borda entre o dente e a gengiva, né? Mas ele se utiliza de um termo que fala assim de um limiar, né? De um ponto limiar e perigoso, né? Porque o releixo, na verdade, é um caminhozinho bem estreito na borda de um muro, né? E é também, ao mesmo tempo, um instrumento, né? Então, esse releixo é uma palavra que tem dois sentidos. Olha como que isso é importante, gente. Olha como que o Guimarães Rosa se utiliza da linguagem, né? Então, ele pega esse texto aqui, ele põe aqui, esse releixo é o cara com a faca escavando o dente para arrancar, fazer o dente ficar pontudo, né? E rela até ele desgastar o dente daquele ponto que ele queria. Só que com uma faca. Você imagina bem com uma faca. E o limiar entre o dente e a gengiva, é isso que ele fala, que é um releixo. É um fio, né? Um fio, é o fio, como fosse um fio de uma navalha, né? O fio de um instrumento de corte, se chama releixo. Aquele fio da navalha se chama releixo, né? E releixo também é um caminho bem estreito na borda de um muro, né? Então, ou seja, é um lugar de perigo, né? Mas de vez em quando aquilo provavelmente escapava e machucava, né? Porque imagina bem, né? E então esse releixo que batia no cabo da faca com uma pedra, medidas pancadas, né? Então pensa bem, o cara com a faca ia ralando ali o dente e com a pedra batendo para poder fazer força para atingir o objetivo dele, né? E tentando não se machucar. Então não é uma tarefa fácil, né? Sem espelho, sem ver, ao tanto que era uma faca de cabo de niquelado. No abre-boca comum que babando, às vezes sangue babava. Ao mais gemesse, repuxando a cara, assim esquentasse demais. Para refrescar, então, ele bochechava a breve, com um caneco de água com pinga. Os outros dois também. O Araruta procedia sozinho, igual batendo na faca com a prancha de outra. O Nestor, não. Para ele, o Simeão, com martelinho para os golpes, era quem raspava. Mas, de certo, Nestor ao outro, para isso algum tanto pagasse.
abrenunciei. Renego, eu disse. Tipo assim, não acredito que vocês estão fazendo isso, né? Renego é isso, né? É a renegar mesmo, é ficar assim, assustado. O Reobaldo fica assustado com essa cena. Diversos. Então, mano velho, pois tu não quer? O Simeão, em gracejo, me perguntou. Me fez careta. E acredite o Senhor, ele que exercia lâmina nos do outro, ele não possuía próprio dente mais nenhum na gengiva, conforme aquela vermelha boca banguela, toda abriu e me mostrou, repontei. Eu acho que para se ser valente, não carece de figurativos. Riobaldo falando, né? O Acauã, que já era bom conhecido meu, assim mesmo achou de reagir. São gostos. Mais um outro que chegando veio falou mais cedo. Tudo na vida são gostos, companheiro, mas não será o meu. Olhei para esse que me deu o apoio, e era um Luiz Pajeú, com a faca punhal do mesmo nome, e ele sendo de sertão do mesmo nome, das comarcas de Pernambuco. Sujeito despachado, moreno, bem queimado, mas de anelados cabelos e com uma coragem terrivelmente. Mas o que faltava lá nele, que ele não tinha, era uma orelha. O cara não tinha uma orelha. Que rente cortada fora pelo sinal. Onde era que o Luiz Pajeú havia de ter deixado aquela orelha? Será a gosto meu, não, de descascar dentaduras. Conciso declarou. Falava meio cantado, mole, fino, alto e forte. Foi outro falar de outro, que no instante também ouvi. Ué, em minha terra se afia guampa, é touro, ixe, e em um trollado de mais franco e desempenado cavaleiro era o Fafafá. Fiz conhecença, dele tenho para mais depois. Ou seja, depois ele vai ter coisa para contar desse Fafafá, né? Fiz conhecença, né? Aqui, quando eu li isso aqui, eu me lembrei, né? Porque o Guimarães Rosa ele se utiliza do conhecimento dele, das muitas línguas que ele falava, né? E das muitas também que ele não falava fluentemente, mas entendia, às vezes algumas ele lia, né? E aqui essa palavra, ela lembra connaissance em francês, né? Quando alguém faz conhecimento, é apresentado, né? On fait connaissance, né? E ele fala assim, fiz conhecença, né? Fiz conhecença com o Fafafá, né? E que ele vai ter história para contar do Fafafá, mas vai deixar para depois, não vai ser agora, não. Ele fala, dele tenho, para mais depois, né? Essas construções são muito interessantes, muito lindas. Ao que lá não faltava, a farta comida, pelo que logo vi, gêneros e bebidas boas, de onde vinha tudo em redondezas tão pobrezinhas, a gente parando assim, quase num deserto, né? Ele chegava a ficar se perguntando, porque não faltava comida, não faltava nada, tinha tudo ali, né? Eles carregavam muita coisa, né? E a munição tanta que nem precisaram da que tínhamos trazido, e que foi levada mais adiante para os esconderijos de Joca Ramiro, perto do Arraial do Bró, e a Jorna, para satisfazer aquela cabroeira vivente que estavam ali em seu emprego de cargo, tinham roubado, saqueado muito, graçavam. A Cebaça era a lavoura deles. Falavam até em atacar grandes cidades. Foi ou não foi? A Cebaça, nós já vimos esse termo aí para trás, é a briga, né? A confusão. Mas mire e veja, Senhor, nas eras de 96, quando os serranos cismaram e avançaram, tomaram conta de São Francisco, sem prazo nem pena. Mas, nestes derradeiros anos, quando Andalécio e Antônio Dó forcejaram por entrar lá, quase com homens, 1.500, né? 1.500, ou seja, 1.500, né? A cavalo, o povo de São Francisco soube, se reuniram e deram fogo de defesa, né? Então, quando ele fala que mire e veja o Senhor nas eras de 96, acho que já é a segunda vez que mais ou menos ele situa o tempo na obra,
né? Aqui eu deduzi que poderia ser 1896, né? Então, século XIX ainda, finalzinho do século XIX, quando ele situa a ficção, né? A obra, a história que ele está contando. Então, eram muitos homens nessa época, né? 1.000, quer dizer, 1.500, né? Diz que durou o combate por tempo de 3 horas, tinham armado tranquias na boca das ruas, com tapigos, montes de areia e pedra, e árvores cortadas de través. Brigaram como boa população. Daí, aqueles retornaram, arremeteram mesmo, senhores da cidade quase toda, conforme guerrearam contra o major Alcides Amaral e uns soldados, cercados numas 2 ou 3 casas e um quintal. Guerrearam noites e dias, a ver por vingar, porque antes o major Amaral tinha prendido Andalécio, cortado os bigodes dele. Andalécio, o que de nome real, Indalécio Gomes Pereira, homem de grandes bigodes. Sei de quem ouviu, se recordava sempre com tremores de quando, no tiroteio de inteira noite, Andalécio comandava e esbarrava para gritar feroz lá no meio da briga. O Andalécio gritava: sai para fora, cão, vem ver, bigode de homem não se corta, porque um dia ele tinha sido preso e o delegado cortou os bigodes dele, né? Então, quando ele se viu livre e ele quis vingar, ele fez isso. Tudo gelava de só se escutar. Aí, quem trouxe socorro para salvar o major foi o delegado doutor Cantuária Guimarães, porque o major ficou lá, ilhado, né? Ficou lá preso. Foi esse major, né, que cortou o bigode do Andalécio, e o Andalécio não se conformou nunca com esse, né, com essa coisa que aconteceu, né? Então, veio lá da Cantuária, né, um outro delegado, né, para ajudar o major a se safar aí desse bando, né? Vindo às pressas de Januário com um punhadão de outros jagunços de fazendeiros da política do governo. Assim que salvaram, mandaram desenterrar, para contar bem, mais de 70 mortos, uns 14 juntos numa cova só. Essas coisas já não aconteceram mais no meu tempo, pois por aí eu já estava retirado para ser criador e lavrador de algodão e cana. Mas o mais foi ainda atual agora, recentemente, quase, isto é, foi logo de se emendar depois do barulhão em Carinhanha. Mortandades, quando se espirrou sangue por toda a banda, o senhor sabe, Carinhanha é bonitinha. Uma verdade que barranqueiro canta, remador. Carinhanha é que sempre foi de um homem de valor e poder, o coronel João Duque, o pai da coragem. Antônio Dó eu conheci certa vez em Vargem Bonita. Tinha uma feirinha lá, ele se chegou com os seus cabras, formaram um grupo calados, arredados. Andalécio foi meu bom amigo. Tempo de jagunço tinha mesmo de acabar. Cidade acaba com o sertão. Acaba. Atinei mal no começo com quem era que mandava em nós todos, o Hermógenes, mas perto de uns 50 nesse meio, o Acauã, Simeão, Luiz Pajeú, Gesualdo e o Fafafá obedeciam a João Goanhá, eram dele. E tinha um grupo de brabos do Ricardão. Onde era que estava o Ricardão? Reunindo mais braços de armas, beira da Bahia. Se esperava também a vinda de Socandelário com seus. Se esperava o chefe grande acima de todos, Joca Ramiro, falado àquela hora em Palmas. Mas eu achava aquilo tudo dando confuso. Olha só, ele foi lá depois que ele deixou o jaguncismo, mas já voltou aqui para eles formando bando aí com o Joca Ramiro. Joca Ramiro ainda vivo e ainda tendo a seu lado, né, o Hermógenes e o Ricardão. Esses detalhes da obra, se a gente não estiver muito atento, a gente perde, né? Ele vai lá atrás, ele volta lá na frente, ele faz um alinhavo aqui, ele põe um outro tempo no meio, né? Então, é claro que talvez isso não seja tudo interessante, né?
o que muito nos interessa aqui é a linguagem, a forma como essa linguagem é utilizada, os efeitos dessa linguagem, não é? Porque essa coisa da linguagem realmente chama muita atenção. E essas trocas também, essas afetações, essas pulsões, né? Essas pulsões aí escópica, essas pulsões invocante, né? Essa coisa da voz, o jeito que sai a voz, as falas, isso tudo. Titão Passos, cabo de turma, com poucos homens à mão, era, não obstante, muito respeitado. Esse termo, não obstante, ou não obstante, né? Não obstante. Ele, com poucos homens à mão, né? Ele, cabo de turma, com poucos homens à mão, não obstante, ele era respeitado, né? Mas é engraçado como ele usa, né? Não obstante, ele junta não com obstante e faz esse neologismo aí, não obstante. E o sistema diversiava demais do regime com Zé Bebeto. Olhe, Jagunço se rege por um modo encoberto, muito custoso de eu poder explicar ao senhor. Assim sendo uma sabedoria sutil, mas mesmo sem juízo nenhum falável, o quanto no meio deles se trança um ajuste calado e certo, com semelho, mal comparando com o governo de bando de bichos, Caititu, boi, boiado, exemplo. Né? Semelho aqui no sentido de semelhante, né? Cópia, né? Parece, se assemelha, né? Com semelho mal comparando, né? Porque ele está fazendo uma semelhança aqui com o governo de bando de bichos, né? E tem todos esses bichos aqui, inclusive esse caititu aqui, ó, que é um animal mamífero florestal, né? A gente poderia pensar no porco do mato. O caititu talvez fosse o próprio porco do mato que tenha essa nomenclatura aí no Nordeste, talvez. E de coisas faziam todo segredo. Um dia foi ordem a juntar todos os animais de sela e de carga, iam ser levados para amoitamento e pasto entre serras, no Ribeirão Poço Triste, num varjal. Para mim, até o endereço que diziam do lugar devia de ser mentira, mas tive que entregar meu cavalo completo no contragosto. Ou seja, ele estava num bando, ele era novato, nem tudo era revelado a ele. Né? Essas estratégias de grupo, né? Grupo tem isso, tem essas estratégias. Tem coisas que alguns sabem, tem coisas que todos sabem, tem coisas que muitos não sabem. Né? Então, ele está dizendo assim que às vezes mentiam para ele, provavelmente em função disso que ele já falou, que ele ainda não tinha conquistado o lugar dele no bando, né? A confiança. Mas tive de entregar meu cavalo completo no contragosto. Me senti a pé como sem segurança nenhuma. E tem as pequenas coisas que aperreiam, porque ali chegou uma ordem, todo mundo tem que entregar os cavalos, que os cavalos vão ser colocados num lugar, ou seja, para quando chegasse lá no bando do inimigo, não fossem percebidos, alguma estratégia estava sendo armada aí, mas ele não tinha conhecimento total do que era, né? Então ele se sentiu sem segurança nenhuma, o cavalo dava a ele essa segurança. E tem as pequenas coisas que aperreiam. Enquanto estava com o meu animal, eu tinha a capoteira, a bolsa da sela, os alforjes, podia guardar meus trecos. De noite, dependurava a sela num galho de árvore, botava por debaixo dela o dobro com as roupas. Dormia ali perto, em paz. Agora, eu ficava num descômodo. Carregar os trens não podia. Chegava o peso das armas e das balas e cartuchame. Perguntei a um onde era que tudo se depositava. Bereu, bota em algum lugar, joga fora. Oxe, tu carrega ouro nesses dobros? Né? Porque tinha aqueles embornais, né? Aqueles dobros onde ele colocava as coisas dele. Ele foi perguntar para um deles, então aí agora, eu não dou conta de ficar carregando isso sem o cavalo, né? Como é que eu vou fazer? Aí o cara falou, bota em algum lugar aí, joga fora, faz qualquer coisa. Que se importavam? Por tudo eram fogueiras de se cozinhar. Fumaça de alecrim, panela em gancho de mariquita e cheiro bom de carne no espeto. Torradas se assando e batatas e mandiocas, sempre quentes no soborralho. A farinha e rapadura, quantidades. As mantas de carne Ceará.
Ao tanto que a carne de sol não faltasse, mesmo a miúde assim, saíam alguns e retornavam tocando uma reis que repartiam. Muitos misturavam a jacuba, pingando no coité um dedo de aguardente. Eu nunca tinha avistado ninguém provar jacuba assim feita. Bom, a jacuba já apareceu, né, esse termo, é uma comida, né, que é feita com água, farinha, mel e, em alguns casos, cachaça. Né? Eu acho que Riobaldo não tinha visto ainda usar na jacuba a cachaça, mas a jacuba ele já conhecia. Né? Então, os usares, ou seja, né, os costumes, né, as tradições, os usares, né, cada um faz do seu jeito. Né? Ele conhecia, mas não colocando cachaça no meio. A ver como o Fafafá abria uma cova quadrada no chão, ajuntava-lhe brasas grandes. Direto no brasal mal assasse pedação de carne escorrendo sangue, pouco e pouco revirava com a ponta do facão, só pelo chiar. Disso definitivamente não gostei. A saudade minha maior era de uma comidinha guisada, um frango com quiabo e abóbora d'água e caldo, um refogado de caruru com ofa de angu. Né? Ofa é uma comida também do sertão. Senti padecida falta do São Gregório. Bem que a minha vidinha lá era mestra. Diadorim notou meus males, me disse consolo. Riobaldo, em tempos melhores, por ora estamos acuados em buraco. Assistir com Diadorim e ouvir uma palavrinha dele me abastava aninhado. Ai, ai. Mas, ó, tem gente mandando recado aqui, Fernanda, que não conseguiu, mandando aqui pelo WhatsApp, que não conseguiu entrar. Né? Ixi. A gente vai ter que ver isso. Chato, desagradável, né? Já umas 2 ou 3 pessoas já me mandaram aqui no WhatsApp. Celeste, não consegui entrar na leitura. Pega o nome dela, Celeste. Ó, umas eu nem consegui pegar porque passa rápido aqui na tela, né? Mas tem uma que é Lurdinha, não conseguiu entrar. Mas agora também, né? Já estamos no finalzinho. Mas ela não aparece como Lurdinha também não, porque na verdade é minha irmã de São Paulo, né? E ela quando ela entra, não aparece o nome dela, só o telefone. Mas tudo bem. Depois eu vou explicar para essas pessoas o que aconteceu. Né? Nós tivemos esse problema. Mas mesmo achei que ali convinhável não era se ficar muito tempo juntos, apartados dos outros. Cismei que maldavam, desconfiassem de ser feio pegadinho. Aquele povo estava sempre misturado, todo mundo. Tudo era falado a todos, do comum às mostras, às vistas. Diferente melhor foi quando estivemos com Medeiro Vaz. O maior número lá era de pessoal dos gerais, gente mais calada em si e sozinha, moradores das grandes distâncias. Mas, por fim, se acostuma. Isto é, eu me acostumei, sem receio de ser tirado de meu dinheiro, que eu empacotava ainda boa quantia, que Zé Bebelo sempre me pagou no pontual, e gastar eu não tinha onde. Recontei. Aí quis que soubessem logo como era que eu atirava. Até gostavam de ver. Tatarana, põe 10 no 11, me pediam por festar. De 200 braças, bala no olho e um castiçal eu acertava. Num aquele alvo só, as todas. Tem alguém querendo falar, Fernanda? Porque parece que eu estou escutando um ruído de alguém querendo se comunicar. Outro dia uma pessoa disse que queria falar e também não conseguiu falar. Aqui eu só ouvi uns ruídos. Né? Gente, olha, quando alguém quiser falar, pode entrar, tá? Não precisa aguardar, só abrir o microfone e falar que eu dou uma paradinha, a gente escuta, tá bom? Então, prosseguindo aqui. Assim, então, esbarrei aquilo com que me aperreavam. Os coscovilhos. Né? O que aperreava o Riobaldo eram os coscovilhos. O que é coscovilhos? São os mexericos. Né? Essa coisa de gente bisbilhotando.
boato, intriga, fofoca, essas coisas, que é o coscovilhos. Eu nunca tinha visto esse termo, coscovilhos, mas é um termo que faz parte da língua portuguesa, né? Se alguém falou mal de mim, não me importa, mas não quero que me venham me contar. Ou seja, ele não gostava das fofocas, né? Quem vier contar e der notícias é esse mesmo que não presta e leva o puto nome da mãe e de que é filho. Eu informei. O senhor sabe, nome da mãe. E o depois quer dizer, meu pinguelo. O pinguelo, ele chama, é o gatilho da arma, né? Sobre o fato para de mim não desaparecerem. A outra pessoa mandando aqui que não conseguiu. Se alguém falou de mim, deixa eu ver onde que eu estou aqui, o pinguelo, tive rifle de Winchester até de 14 tiros e dava gala de extremez. Corta aquele risco, tatarana, me aprovavam. Se eu cortasse, nunca errei. Para rebater, reproduzia tudo a revólver. Vem um cismo de fio de cabelo no ar que eu acerto. Sobrefiz. Social eu andava com minhas cartucheiras triplas, só que atochadas sempre. Ao que me gabavam e louvavam, então eu esbarrava sossegado. Surgidamente aí principiou um desejo que tive, que era o de destruir alguém a certa pessoa. O senhor pode rir. Seu riso tem siso, eu sei. Eu quero é que o senhor repense as minhas tolas palavras. E olhe, tudo quanto há é aviso. Matar a aranha em teia. Se não, porque era que já me vinha a ideia desejável, que Jolis havia de ser, era se meter um balaço no baixo da testa do Hermógenes. Ó, a palavra Jolis aí apareceu de novo, né? Pouquinho a gente teve essa palavra. Jolis, essa coisa prazerosa, jovial, feliz, né? Ou seja, ele se sentir muito bem de meter uma bala no baixo da testa do Hermógenes. Ele põe. Ele não gostava do Hermógenes. O Hermógenes não tinha feito diretamente com ele nada, mas ele tinha um sexto sentido em relação ao Hermógenes. Ele achava que o Hermógenes era um cara muito mau, e era mesmo, e traidor, né? Tanto que ele depois faz o que ele fez, né? Então, a Bronzes, o ódio pousa na gente por umas criaturas. Já vai que o Hermógenes era ruim, ruim. Eu não queria ter medo dele. Digo ao Senhor que aquele povo era jagunços. Eu queria bondade neles, né? Ou seja, olha como ele vai explicar isso. Desminto. Eu não era criança, nunca bobo fui. Entendi o estado de jagunço, mesmo assim sendo eu marinheiro de primeira viagem. Um dia agarraram um homem que tinha vindo à traição espreitar a gente por conta dos bebelos. Assassinaram. Me entristeceu aquilo até o vago do ar. O Senhor vigie esse. Comem o cru de cobras, carecem. Só por isso, para o pessoal não se abrandar, nem esvorecer. Até seu Candelário, que se prezava de bondoso, mandava mesmo em tempo de paz que seus homens saíssem, fossem para estropelias. Prática da vida. Ser ruim sempre. Às vezes é custoso, carece de perversos exercícios de experiência. Mas, com o tempo, todo mundo envenenava do juízo. Olha isso, gente. É interessante como que vai acontecendo essa transformação em Riobaldo, porque ele é de nobres sentimentos, né? Ele quis se aproximar das letras. Ele era um jagunço diferente, ele era um jagunço letrado, ele foi professor do Zé Bebelo. Então, ele tinha outras coisas que perpassavam pela cabeça dele, que não era só maldade. Então, ele está dizendo aqui que ele não está querendo que jagunço seja bonzinho, né? Não é disso que se trata, mas é como se ele quisesse trazer algum tipo de ética que pudesse ser considerada dentro desse campo, né? Mesmo dentro dessa realidade. Então ele fala, mas com o tempo todo mundo envenenava do juízo. Ou seja, olha só como a gente pode pensar em relação a isso, né? As pessoas que são submetidas a um tipo de verdade, né? Entre aspas, né? A verdade é uma coisa mais questionável que existe.
elas acabam assimilando aquele tipo de ideologia ou de pensamento e propagando aquilo ali, e muitas vezes nem sabem, né, a serviço de quê ou de quem elas estão. Né? Então, você vê, por exemplo, uma massa de manobra, né, que é o povo simples, esse povo que é enredado aí pelas questões aí que nos afligem e que, às vezes, eles tomam partidos e posições e defendem ideologias que eles mesmos não querem. Porque, se você aprofundar um pouquinho mais a conversa, você vai ver que a pessoa não quer aquilo, né? Mas ela está sendo passador daquilo. Né? Então, isso é uma coisa muito séria, muito grave. A gente precisa levar isso em conta. Né? Eu tinha receio de que me achassem de coração mole, soubessem que eu não era feito para aquela infruição, que tinha pena de toda a cria de Jesus. Então, olha só a situação. Né? Ele era um cara que tinha um coração bom, mas ele precisava fazer um semblante de alguém que não era bonzinho, porque senão ele também se colocava em risco. Né? E aí ele faz essa perguntinha aqui para Diadorim. Né? E Deus, Diadorim? Uma hora eu perguntei. Ele me olhou com silênciozinho todo natural. Daí disse em resposta: Joca Ramiro deu 5 contos de réis para o padre vigário de Espinosa. Joca Ramiro, pai do Diadorim, não era flor que se cheirasse, né? Ele era um chefe de um bando perigosíssimo, né? Então, ele quis dizer assim, ó, Joca Ramiro é bom, ele deu dinheiro aí para o padre fazer caridade, né? Mas o Hermógenes era fel dormido, flagelo com frieza. Olha só, ele vai começar agora aqui falar sobre Hermógenes. Então, é um ponto também importante para a gente parar por aqui, né? Mas eu queria ouvir de alguns de vocês se esse método que eu usei hoje, só com a leitura, sem introduzir um pouco da teoria psicanalítica, eu vou começar pedindo a Paola para falar sobre isso. O que ela acha disso? De fazer uma leitura direta, sim, ou fazer uma leitura intercalada. Se a Cláudia estiver aí, eu gostaria que ela falasse também. E quem mais tiver, o Beto, por exemplo, que de vez em quando se manifesta, né? Se vocês três pudessem falar alguma coisa sobre isso, só sobre isso, né? Sobre isso que eu introduzi hoje, de vir com a obra direto, se eventualmente é bom, porque eu também tenho muitas coisas com relação à teoria das pulsões, que também é objetivo dessa leitura, para trazer para vocês, principalmente porque nessa obra moram com força as pulsões de vida e as pulsões de morte. Né? Então, a gente também estudar um pouco das pulsões é bem interessante para fazer essa conexão com a obra. Paola, você poderia começar? Ei, Celeste, eu acabei me perdendo aqui de novo. Eu estava fazendo outras coisas enquanto te escutava. Então, hoje eu só li o texto hoje. O texto do Guimarães Rosa. Não trouxe teoria psicanalítica. O que é preferível? O que você pode dizer com respeito a isso? Se é melhor intercalar as duas leituras, né, um pouco da psicanálise, mas eu queria a opinião também de quem não é da psicanálise. Alice Marques, que está aí, a psicanalista, também poderia dizer alguma coisa. E Adriana poderia falar sobre como é que é para ela. Eu achei ótimo, Celeste, isso de você trazer. Achei ótimo isso de você trazer um pouco. Eu acho que fica dinâmico, eu acho que a gente dá uma descansada na escuta aqui também do texto. Eu acho ótimo, eu acho muito bom. Fazer intercalado. Nossa, tá um barulhão aqui hoje. Ei, Celeste. Isso, fazer intercalado. Obrigada. Oi. Ei, Celeste. Eu estou analisando, mas as suas intercalações, essas intervenções que você faz sobre a pulsão é muito bom. Melhor do que corrido. Né? A leitura corrida. Eu acho que o que você mostrar vai ser ótimo. Eu concordo com você, João.
Posso falar um pouquinho, Celeste? Pode, sim. Cláudia, eu concordo com o João. Eu acho assim que mesmo que a leitura que você traga, né, essa questão das pulsões, não seja, de repente, o foco de que um de nós, psicanalistas, estejamos trabalhando na obra, mas eu acho que enriquece muito. Assim, eu gosto quando você faz essas idas e vindas. Eu acho que enriquece bastante. Tá bom, obrigada, Cláudia. Obrigada, Paola. Obrigada, João, aí pela opinião. E, Adriana, o que você me fala, Adriana? Ei, Celeste? Eu sou de fora da área, né? Mas eu gosto também de ouvir. Eu acho que enriquece bastante, né? Agora, como se diz aí, qualquer prazer me diverte, né? Eu gosto da leitura, né? E da discussão literária, mas acho que enriquece bastante também quando você traz o ponto de psicanálise, né? Mesmo para pessoas leigas que não entendem nada como eu. Não, mas tem coisas aí que dá para, né, para pegar bem, sim. Celeste, oi, Beto. Eu concordo com os colegas também, assim, né? Acho interessante isso que você trouxe hoje, né? Quando você faz essa leitura corrida, ela dá um certo conforto, no sentido que às vezes você pode parar de ficar lendo junto o texto e escutar mais, né? Então, isso é interessante, né? Você acaba, eu tenho essa impressão que acaba você escutando mais do que ter a preocupação em acompanhar ali a leitura, né? Mas por outro lado, acho muito interessante também quando você faz essas articulações, né? Com a psicanálise, com a pulsão, né? Com as pulsões, e isso é uma coisa, inclusive, que me interessa, você sabe, inclusive é um dos motivos também, né? Quer dizer, a leitura do Guimarães me interessa, mas também a psicanálise me interessa. Então, essas articulações que você faz sempre se tornam muito ricas, né? Sempre são muito ricas. Eu acho que enriquece bastante. Concordo com os colegas nesse sentido. Tá bom, obrigada. Oi. Ei, estão me ouvindo? Eu nunca sei. Sim. Acho que sim. Celeste, eu também concordo. Eu acho que essa leitura assim, intercalada, pelo menos para a gente, né, que trabalha com a psicanálise, é muito interessante. Muito. Até porque você vai vendo essa coisa da pulsão invocante e da pulsão do olhar muito presentes, né? E um recadinho. Quem tiver com problema de senha, não liga para você ou não procura você. Fala com a Fernanda que imediatamente a senha chega. Eu também, assim, cadê a senha? No minuto ela manda para mim. Eu acho que as pessoas ficam sem saber o que fazer. Eu estou mandando só esse recadinho, porque é muito precioso esse encontro. Então, fala com a Fernanda que rapidamente a coisa é resolvida. Fala, Fernanda. Ok. Bom, obrigada, Alice. Obrigada. Gente, então, alguém mais gostaria de falar? Então, nós vamos retomar do parágrafo 303, na minha versão, que é esse livro aqui, ó, nós estamos na página 148. Tá? Então, começa aqui, né? 302, o parágrafo 302, 303, que começa assim: mas o Hermógenes era fel dormido, flagelo com frieza. Tá? Então, a gente retoma na próxima segunda-feira. Espero vocês e uma boa semana para todos. Para nós. Obrigado. Oi, Celeste, uma boa semana para todos. Obrigada, Celeste. É isso aí, é só falar com a Fernanda que ela manda o link rapidinho. Isso, um beijo para todos. Isso aí. Beijos. Tchau, muito tchau. Bom, Celeste. Obrigada. Muito bom mesmo. Um presente. Tchau. E tá legal essa conexão também com a psicanálise e a arte, né? Tá bacana. Sim, muito rico. Esse encontro com aquele ator é maravilhoso. Eu ontem acabei de ver. E outra coisa também, gente, quem perdeu hoje, pede para Fernanda manda o link. A gravação. É verdade.
Tem lá no Instagram da escola, fica lá gravado. É só ir lá e não tem problema. Se perder, a gente consegue recuperar com a Fernanda. Eu chamo Fernanda porque ela resolve tudo. Faz o seguinte para mim, Fernanda. Manda o link para mim aqui, gente. Eu tô só ouvindo. Então, manda para mim aqui no meu WhatsApp o link para eu encaminhar para essas pessoas que mandaram recado para mim. Tá bom. Mando sim. O link da gravação. Fernanda, um beijo para você. Muito obrigada, tá? De nada, obrigada, gente. Um abraço, gente. Tchau a todos. Abraço a todos.